Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo. Olá, Angulers! Mais um Angu de Grilo está no ar. Boa terça-feira para vocês, aos moradores do Rio de Janeiro. 2 feriados, é uma terça entre 2 feriados. Ainda estamos no clima de feriadão, entre Tiradentes e o grande feriado de São Jorge. Deixa eu dar um contexto. Antes de tudo, que a gente tá gravando isso aqui no maior improviso de todos os tempos. Eu vou tirar foto e postar nas redes. Então não sabemos como é que vai ficar a qualidade desse áudio. Por conta disso também, essa semana não vai ter corte do Angu lá no nosso Instagram. Semana que vem os cortes voltam e voltamos à nossa estrutura normal de gravação. Mas hoje estamos no improviso, mas não queríamos deixar, de subir o episódio dessa terça-feira, que na maior parte do Brasil a semana estará começando pós-feriado. Bom, vamos ao que interessa, aos nossos temas de hoje. Quer dar um boa tarde, Flavião? Talvez vocês ouçam bois mugindo ao fundo. Tem isso também. Nós estamos aqui numa paisagem idílica, em mundo meio rural. E tem boi, tem passarinho. Vai ser bem naquele estilo que quando eu gravei de Minas, das férias de Minas, e a Isabela no Rio, que tem pássaros cantando, tem boi mugindo, tem um vento que tá batendo de vez em quando. Olha, Tico vai fazer milagre. Isso. É um estúdio improvisado, mas numa vibe, sabe? Numa energia muito forte, de muita firmeza, no meio da natureza, relaxada. Eu não quero voltar, eu não quero mais trabalhar, eu não quero mais fazer nada. Eu só quero colher e plantar no momento. Quem acompanha no Instagram, mandioca. Fizemos uma belíssima colheita de mandioca nesse feriadão, nessa Páscoa. Bobó de camarão da Páscoa foi com aipim colhido na hora. Então, assim, luxo completo. Café da manhã com aipim colhido. E é isso. E eu inconformada, como sempre, como é que pode o Brasil ter gente passando fome com esse potencial, com essa riqueza do solo. É prova de que em se plantando tudo dá. Bom, vamos aos assuntos da semana. Vamos começar falando da morte do Papa Francisco, aos 88 anos. Ele teve internado, 38 dias na UTI, com 2 pneumonias. Ficou ali num momento de muita apreensão se ele ia morrer, se ele ia conseguir se recuperar. Celebrou, fez a bênção de Páscoa e aí, meio subitamente, eu acho que pegou todo mundo de surpresa quando ele parecia estar num momento melhor, recuperado da sua saúde. Vamos falar sobre isso. E vamos falar também da escalada da transfobia. Na semana passada, a Erika Hilton denunciou que o novo visto dela para os Estados Unidos tinha vindo com gênero masculino. O governo Trump está processando a governadora do Maine por estar descumprindo uma lei que proíbe atletas trans em equipes femininas. E o Reino Unido também, na semana passada, a Suprema Corte decidiu que mulheres trans não são mulheres de acordo com a interpretação, a legislação do Reino Unido. A gente vai desdobrar e falar melhor sobre isso no segundo bloco. Então, é isso, vamos que vamos, um episódio mais curto, porque ainda estamos de feriado. A gente está gravando na segunda-feira do feriado. Ainda estamos aqui. Pois é, ainda estamos aqui no feriado, pelo amor de Deus. Vamos que vamos. Bom, o Papa Francisco faleceu na madrugada dessa segunda-feira, na madrugada de domingo para segunda, aos 88 anos. Estava se recuperando de um quadro de pneumonia, ficou 38 dias internado, teve várias complicações, Não estava aparecendo em público, voltou a aparecer, fez a bênção de Páscoa. Inclusive falou ao microfone, movimentou as mãos,
parecia, né, tá recuperado, tá melhor de saúde. Ele foi papa, ocupou, né, esse cargo máximo da Igreja Católica por 12 anos. Nascido em 17 de dezembro de 1936, na Argentina, em Buenos Aires, foi o primeiro papa latino-americano da história. A gente está gravando às 2h15 agora, e o que a gente tem de informação é que o Vaticano só dará detalhes sobre a causa da morte provavelmente às 3 horas do horário de Brasília. Então, até esse momento em que eu estou falando aqui, não tem informações sobre a causa da morte. O que já estava se falando mais cedo seria de uma insuficiência respiratória, enfim, vamos entender. Ele morreu no apartamento, né, na residência oficial dele no Vaticano. E as cerimônias fúnebres vão começar, segue uma série de ritos, né, já começam nessa segunda-feira, às 2h, nos horários aqui de Brasília, tá, gente? Já começou, né, nesse momento, a missa de sufrágio pelo Papa Francisco. A cerimônia acontece na Basílica de São João de Latrão, em Roma, será realizada pelo cardeal Baldo Reina. 3h, os ritos de constatação da morte e deposição do corpo de Francisco no caixão. A cerimônia ocorrerá na capela privada do Papa. Na manhã de quarta-feira, o corpo do Papa será levado para a Basílica de São Pedro, em Roma, para que os fiéis possam prestar a última homenagem. Ele vai ser enterrado na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma, e não na Basílica de São Pedro, no Vaticano. A última vez que isso aconteceu foi em 1903, no enterro do Papa Leão XIII. Leão XIII. Não sei como fala. Leão XIII. O sino da Basílica de São Pedro, no Vaticano, tocou. Não foi católica. Não, gente, olha. Eu não sei rigorosamente nada disso. O que eu sei melhor sobre morte do Papa e tal foi assistindo Conclave, inclusive um filme que eu adorei. Recomendo a todos que assistam. Vamos falar sobre ele hoje ainda, claro. Então, o sino da Basílica de São Pedro tocou para anunciar a morte do Papa nessa manhã. Já, né, o local já estava cheio, né, de turistas, de católicos, de peregrinos que já foram, naquele momento, né, que souberam, no amanhecer da notícia da morte do Papa, já foram para lá. Bom, quero ouvir Flávia Oll, porque começa, né, em breve, todo o rito do conclave também. Eu não tinha muita lembrança, o último conclave foi em 2013. Eu tinha 17 anos, eu me lembro. O que eu mais me lembro, gente, do último conclave foi o Twitter comentando a fumaça, né? Fumaça branca, fumaça preta, habemos papa. Eu lembro muito disso. Mas eu não sabia como acontecia isso lá dentro, né? Como era essa negociação, como era esse momento de todos eles irem, se reunirem, não terem informação externa e tal. E o filme eu acho que é muito feliz em mostrar esse ritual, além de ser... Tem gente que não gosta, né, do final. Eu achei ok. Mas assim, a parte artística, fotográfica, visual do filme é linda demais. Então já deixo minha recomendação aqui do conclave. Quero ouvir Flávia Oll falar sobre a importância desse Papa, que foi um Papa realmente muito diferente, né, do que se havia já tido no histórico. E aí depois eu falo aí desses ritos do conclave. O Papa Francisco, Mário Bergoglio, argentino, ele tem um papel importantíssimo, né, para um reencontro da Igreja Católica com valores que pareciam ter sido secundarizados. Então, já foi simbólico, foi surpreendente a sucessão dele, né, a partir da renúncia do Bento XVI. Veja, foi um período de mudança muito radical, né, da Igreja Católica, porque o João Paulo II morreu, o Bento XVI assumiu. Por questões de saúde, ele renunciou, isso não está previsto, né, na doutrina. Então, simultaneamente, a Igreja Católica teve 2 papas. Então, já foi algo muito impressionante naquele momento. Aliás, tem um filme chamado 2 Papas, dirigido pelo Fernando Meirelles, que é brilhante, assim, no sentido de
promover o encontro, o diálogo entre essas duas correntes. Porque o Francisco, quando eleito, escolheu esse nome em honra de São Francisco de Assis, que foi o que é, né, essencialmente um santo que valoriza, que consagra, que representa a humildade, né? São Francisco vai se despindo, né, do luxo, é dedicado aos pobres, aos animais, aos vulneráveis, aqueles em sofrimento. E ele foi o primeiro papa que escolheu essa denominação em homenagem a São Francisco, o que já denota uma mudança, uma revolução. E foi um papa muito centrado nessa ideia da humildade, do cuidado com os mais pobres, da atenção aos imigrantes, aos refugiados, mensagens muito fortes contra a guerra. Eu lembro muito de uma tragédia que aconteceu de uma fábrica, de uma confecção, que eram 3 andares em Bangladesh, que tinha, inclusive, produzia roupas para várias dessas marcas fast fashion, que desabou e matou uma centena. Eu acho que até Brumadinho era o maior acidente de trabalho, né, daquele período do século. Acho que do século XXI. E o Papa Francisco fez um discurso, uma fala pública, condenando isso, né? A exploração do trabalho, né? O trabalho escravo, o trabalho análogo à escravidão. Isso me chamou muita atenção porque era uma área na qual eu trabalho, enfim, a vida toda, de muito acolhimento em relação à questão dos imigrantes, de muita indignação contra as guerras, por exemplo, contra toda a destruição que está acontecendo em Gaza, né, e o martírio do povo palestino. Então, assim, mensagens de acolhimento a indivíduos, grupos sociais historicamente depreciados, excluídos, desqualificados, né, pela doutrina, pela Igreja Católica, os gays, as lésbicas. Ele fazia muitos discursos de acolhimento, de não julgar. Ele fez algumas falas importantes na direção de papel de mais protagonismo para as mulheres na própria Igreja Católica. Ele teve uma atuação muito importante na apuração e na repressão dos casos de pedofilia, né, escândalos gravíssimos da Igreja Católica. Então, foi um papa diferente. Mas veja, numa igreja, né, ainda conservadora. Ele deu declarações, por exemplo, em relação a casamento, pode ter uma bênção, mas não aprovava o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Ele foi mais liberal no que diz respeito ao segundo matrimônio, né, porque a Igreja Católica o casamento é indissolúvel, né? E ele, em tese, né, quem se separou e se uniu em outro, não só está em pecado, como não poderia comungar. Ele foi mais generoso, né, nesse sentido. Fez viagens, né, à África, acho que à Ásia, acho que a última peregrinação dele. Veio ao Brasil, a primeira viagem que ele fez quando assumiu, né, o pontificado, foi ao Brasil, que foi em 2013, né, para a Jornada da Juventude. Foi uma comoção. O Brasil recebe muito bem, com muito fervor, né, os papas, o Papa João Paulo II. Eu, inclusive, morava ali na Tijuca, ele se hospedava na Rua do Bispo. Fui com a Isabela bebê, devia ter sido 97, provavelmente, para a rua para ver o Papa Móvel. E foi emocionante, porque eu me emociono com as demonstrações de fé, né? Eu fui à Itália em 2007 e fui à Praça de São Pedro. Eu tenho um xodó, um enredo com São Pedro. E para mim foi muito emocionante estar lá, entrar
não só pela arte, mas pelo gigantismo, pelo simbólico, né? As igrejas imensas, porque o tamanho de Deus. Enfim, tem toda uma simbologia, o ritual me emociona profundamente. E a gente precisa também levar em conta que o Papa, ele é um chefe de Estado, né? O Vaticano é um Estado independente. E ele teve alguns papéis importantes. Por exemplo, no governo Obama, quando Obama fez aquele aceno de aproximação a Cuba, o Papa Francisco, como chefe de Estado do Vaticano, foi o cara que costurou aquela aproximação que, por um breve momento, né, reduziu sanções, né, bloqueios a Cuba. Passou a ser permitido que os cubanos viajassem para os Estados Unidos, a emissão de passagem. Inclusive, eu tive em Cuba em 2017, pouco antes do Trump assumir, né? Quando ele assumiu, um tucano ali. Quando o Trump assumiu no primeiro mandato, ele imediatamente revogou, né, as medidas de abertura. Mas o Papa Francisco teve um papel. Ele numa viagem ao Canadá, Isabela pode confirmar isso aí, ele pediu perdão aos indígenas, os povos nativos, pelo autoritarismo, pela perseguição, né, que a Igreja Católica empreendeu. Então foi um líder religioso importante. E isso eu acho que tá muito posto nas manifestações do mundo inteiro, não só de políticos, né? Aqui no Brasil, o presidente Lula decretou luta oficial de 7 dias, o que é, de fato, uma demonstração, né, de muito apreço, de muito respeito, de muita comoção. O Brasil já foi a maior nação católica do mundo, né? Nas últimas décadas, a gente tem visto a ascensão, né, das igrejas evangélicas, pentecostais, neopentecostais, a Igreja Católica perdendo espaço, muito em razão de uma doutrina fortemente conservadora imposta por João Paulo II e pelo cardeal Ratzinger, que depois vira o Papa Bento XVI, de perseguição aos comunistas, para derrubar a União Soviética e tudo mais. Eu lembro que o João Paulo II era polonês, né, que é, em termos de proporção, a maior nação, né, católica do planeta. Acho que mais de 80% da população se declara católica. O Brasil tinha também uma proporção imensa, inclusive por osmose. O Brasil tem um catolicismo que dialoga muito se inspira muito naquele catolicismo carismático, fervoroso, fantástico de Portugal. E isso casa muito com a alma brasileira, com as misturas. Nem sempre a igreja aceitou essas misturas, mas ela existe, né? Gente de Umbanda, de Candomblé. Por muitos anos, por exemplo, na Bahia, terreiros de Candomblé, as Iaôs, quando saíam do recolhimento, a primeira saída era para uma igreja católica para bater cabeça no altar. No Ilê Axé Poafonjá, foi Mãe Estela de Oxóssi que aboliu essa prática. Mas isso ainda persiste. Veja, a festa do Bonfim, em janeiro, na Bahia, a lavagem do Bonfim, é uma festa de sincretismo religioso. Gente, São Jorge, que é amanhã. São Jorge, no Rio de Janeiro, é verdade. Mas estou falando até dos rituais, né? Vem outro tucano, gente. Mas tá um barato isso aqui. Quando eu tive em Salvador, em 2023, para a festa de Iemanjá, eu levei, nem me lembro mais quem, estava com alguém que não tinha ido ao Bonfim, e nós fomos visitar a igreja do Bonfim. Chegando lá, tinha uma Iaô, com a Iá e com o Ogã se apresentando, foi bater cabeça na igreja do Bonfim, do Senhor do Bonfim. Então, por tudo isso, né, pela relação, pelo sincretismo criado, pelas festas de rua, em honra dos santos, pelas quermesses, pelas procissões. O próprio carnaval das escolas de samba, né, o carnaval do Brasil, ele bebe dessa fonte,
dos cortejos, né, em honra dos santos. Hoje a gente tem a lavagem da Sapucaí, que é aberta com a imagem do padroeiro, São Sebastião, atravessa Sapucaí, e as baianas, as iais, defumando. Então, é muito difícil você imaginar que a morte de um papa, num país como o Brasil, em que pese a queda, né, a adesão, um certo, digamos, enfraquecimento da Igreja Católica e até um certo conservadorismo, né, que passa a imperar a partir de João Paulo II, a teologia da libertação, ela é completamente afastada. Inclusive, do ponto de vista, a Igreja Católica teve muita participação na história, no processo político brasileiro, seja com os portugueses, né? A chegada dos portugueses, aliás, amanhã, 525 anos, né? Amanhã não, hoje, né? 22 de abril, quando vocês estiverem ouvindo. A gente está gravando aqui 21 de abril, Tiradentes. Mas 22 de abril, a chegada de Pedro Álvares Cabral. Você, nas semanas que passaram, eu acompanhei a peregrinação da cruz, da celebração, a cruz original da celebração da primeira missa no Brasil. Essa cruz estava em peregrinação por várias cidades e acho que ia chegar no domingo de Páscoa em Aparecida do Norte, que é o santuário de Nossa Senhora Aparecida. Não, a primeira missa da história? É a primeira missa no Brasil. Frei Henrique de Coimbra. 26 de abril de 1500. 1500, na praia de Coroa Vermelha, em Santa Cruz, Cabralha, na Bahia. Essa cruz ainda existe, obviamente, sagrada, e ela estava fazendo uma peregrinação pelo Brasil, até domingo de Páscoa. Então, assim, o Brasil tem muito... Tem a história... Bom, na verdade, eu estava falando da história política, que vem, obviamente, dos invasores, da conversão forçada dos indígenas, né, da negação da religiosidade africana, mais do que da religiosidade, das tradições, né, culturais, religiosas, mas que vão se fundindo, porque a história é isso. E depois, na luta contra a ditadura, a Igreja Católica tem um papel importantíssimo, né? A Igreja Católica tem um papel importantíssimo, inclusive, para comprovar a nossa existência, porque os registros de batismo, né, do período colonial, eles são certidões de nascimento, né, de existência, de gente preta. Quando eu e Isabela fomos a Cachoeira, no Recôncavo, pesquisar as nossas origens, em 2016, uma parte importante da história da nossa família, que a gente ainda não conseguiu resgatar, porque a igreja estava em... Gente, ele passou aqui, voando aqui em cima de mim. Essa parte importante estava numa igreja que estava em ruínas e teve o acervo removido, mas são as anotações que a gente esperava encontrar, e um dia a gente há de encontrar as certidões de batismo, que é o registro de nascimento da nossa família inteira, né, da minha linhagem materna. Então, assim, tem um serviço, né, uma valorização, uma importância, uma relevância antropológica da gênese, da formação do Brasil. E depois, na luta contra a ditadura, absolutamente fundamental, na denúncia à tortura, no acolhimento, depois as pastorais, né, as pastorais penitenciárias, dos pobres, do campo, né? Você tem, por exemplo, Irmã Dorothy, assassinada, era uma missionária católica, né, envolvida na questão fundiária. A própria fundação do PT, né, do Partido dos Trabalhadores, ela se dá muito em torno de igrejas, da religião católica. Depois isso tudo é banido, desconstruído com a ascensão do Papa João Paulo II, né, e a doutrina Ratzinger, que bane, né, essa ideia do comunismo. Mas Frei Beto, Frei Leonardo Boff, né, os grandes escritores, participaram desse processo, de um processo de valorização, defesa da democracia e de inclusão dos mais pobres. Frei Beto tem um papel importante, ele foi um dos primeiros coordenadores do Fome Zero, em 2003. Então, assim, a história da Igreja Católica e de líderes ou religiosos católicos, Dom Paulo Evaristo Arnes, né, com
um trabalho absoluto. Dom Helder Câmara, pelo amor de Deus, um santo. Bom, o Brasil tem santos, né? Santa Dulce, Frei Damião, tem, enfim, entre outros. E aquele menino vai ser, né? Aquele adolescente do Sul que está em processo de canonização. Também. Eu acho que foi aceito. Aliás, o Papa Francisco foi o que canonizou mais santos. Eu li hoje 900, né? 900 reconhecimentos de beatificação ou de canonização, né? Então, assim, não é trivial, minha gente. Vocês vão rir da minha expressão, que eu sei. Mas, mesmo não sendo uma pessoa católica praticante ou simpatizante ou muito enfronhada na doutrina, é preciso reconhecer a relevância, a importância dos chefes da Igreja Católica no processo político, não só brasileiro, como global, mundial, e no caso específico do Francisco também, porque ele foi, de fato, numa igreja muito careta, ele foi uma lufada de modernidade. E aí há uma grande curiosidade em relação a quem será o sucessor, né? Ao longo do papado dele e do próprio processo de adoecimento, ele nomeou muitos bispos cardeais que podem, em alguma medida, participar do conclave, retendo uma onda mais conservadora, que pressiona não só a Igreja Católica, como o mundo todo, né? A gente vive uma onda conservadora, até, eu diria, reacionária, até fascista, né? Em vários países, mundo afora. E tem essa coisa fascinante, porque a Igreja Católica, ela constrói, se ergueu, né? A partir de ritos muito... A Siriema chegou ali. Ritos muito rigorosos, duradouros, seculares, misteriosos e belos, né? Então, recentemente, um dos filmes que estavam na disputa do Oscar, o Conclave, trouxe, né, de novo essa ideia, né, desse ritual, da escolha do novo Papa, da política que ronda, das relações, das traições, conspirações. Então também é muito fascinante, né, do ponto de vista da natureza humana, de tudo que isso representa. E agora uma grande curiosidade em relação a quem será o sucessor do Papa Francisco, que perfil, né? Que perfil ele imprimirá à Igreja Católica num momento no caso brasileiro, de muita, digamos assim, disputa, né, pelos corações e mentes religiosas. E é interessante, a Globo News fez uma série que termina hoje, nessa segunda-feira, 21 de abril, Crentes, né, 3 segundas-feiras, com uma série documental sobre a ascensão das igrejas evangélicas e tal. No segundo episódio, tem um pastor que é muito interessante, ele sai do sertão de Pernambuco, migra para Recife, para a capital, e depois ele acaba virando pastor e tal. Mas ele era católico e ele vai para a periferia do Recife e ele conhece a igreja evangélica. E ele fala, a igreja católica não estava mais ali, mas o brasileiro é um povo de muita fé, ele precisa dessa orientação espiritual, desse fervor, desse ritual. E eu encontrei pessoas que me levaram para a igreja, no caso evangélica, que me chamavam de irmão. Eu estava sozinho ali naquele lugar desconhecido e eu encontrei uma família. Então, assim, isso tudo tem a ver com a teologia da libertação, com o afastamento da Igreja Católica, né, das periferias, dos territórios populares, e as igrejas evangélicas ocupando, em alguma medida, esse vácuo. Mas eu não quero, não trouxe esse assunto para falar das igrejas evangélicas, trouxe esse assunto para falar do quanto os brasileiros, em particular, gostam, né, de ritual, de religiosidade, de festividade, dos encontros e dessa emoção que a fé proporciona.
Hoje, por exemplo, eu me emocionei profundamente vendo 2 imagens. A imagem histórica, né? Histórica, da história da humanidade, que foi o Papa Francisco, em março de 2020. A Itália, né, foi pouco tempo depois da decretação da pandemia da Covid-19, com a Itália, que foi dos primeiros países que sofreram, assim, muitas mortes. Foi um negócio avassalador. Ele celebrando aquela oração, né, Urbi et Orbi, né, da cidade para o mundo, sozinho, né, na Praça de São Pedro, ele caminhando sozinho. Aquela imagem é uma imagem, nossa, para a história, né, para a prosperidade. E outra foi a Catedral de Notre-Dame, recém-inaugurada, quando a gente estava lá em Paris no fim do ano passado. A gente saiu de lá na véspera, né, da inauguração, mas a gente chegou a visitar o sítio lá das obras, a preparação toda, e ela badalou seus sinos 88 vezes em honra do Papa Francisco. Eu achei isso de uma beleza, sabe? E acho que isso dá medida da importância. Então, assim, ainda que não sejamos religiosos, católicos, praticantes, crentes, né, na doutrina e tudo mais, os rituais são bonitos, a importância política é inequívoca. Então, eu acho que é por isso que a cobertura jornalística está intensamente dedicada, né, nesse 21 de abril e nos próximos dias, né, às despedidas e depois a escolha do sucessor de Francisco. E nós aqui no Angu de Grilo também estamos falando da morte do Papa, né, e da sucessão. A questão vem aí um Papa mais conservador, ultraconservador, meio progressista, né? Progressista. Ninguém, assim, as pessoas que, por exemplo, meu amigo querido, companheiro lá de Globo News, Gerson Camarote, não acredita que teremos um sucessor tão progressista quanto o Papa Francisco. Mas pode ser um intermediário. Há muita expectativa em relação a se o Vaticano, né, se a Igreja Católica terá, então, pela primeira vez, um Papa africano, né? Entre os cotados também há um filipino, Papa asiático. Mas me parece que a bolsa de apostas é mais em relação a um europeu, sobretudo a um italiano. E aí é exatamente a disputa, né? Sim, do roteiro filme, original do Conclave. de Conclave. Deixa eu falar aqui como é que funciona rapidamente o rito, né, do conclave, que tem que começar em até 20 dias. Os cardeais eleitores precisam esperar 15 dias completos para começar o conclave. É bom lembrar, né, que cardeais com mais de 80 anos não estão aptos para votar. Então, tem essa restrição de idade. O período máximo de espera para começo do conclave é de 20 dias. Então, são obrigados, né, a partir desse momento, a proceder com a votação. Essa eleição acontece dentro da Capela Sistina, no Vaticano. O voto é secreto, é depositado numa urna. Os cardeais são proibidos de ter qualquer tipo de comunicação com o exterior. Então, não podem enviar mensagem eletrônica, não pode estar com o celular, não pode falar com ninguém, não pode falar no telefone, não pode se comunicar com o mundo externo. Todo mundo, não só os cardeais, mas todos os funcionários, todas as pessoas que trabalham no conclave são obrigadas a jurar silêncio de tudo que for ouvido, de tudo que for conversado, sob pena de excomunhão. São muitas nacionalidades, é importante dizer que tem cardeais, inclusive brasileiros. O Brasil tem 7 cardeais aptos a votar e um cardeal que tem mais de 80 anos, então não poderia votar. Mas nós, por exemplo, temos 7 cardeais que podem estar presentes nesse conclave. Para ser eleito, um cardeal precisa de pelo menos 2/3 dos votos. Eles não têm direito de se abster nas votações e nem podem votar em si mesmos. A tradição diz que no primeiro dia tem apenas uma votação. E aí, na sequência, são 2 votações de manhã e 2 de noite. Então, 2 vezes ao dia, eles fazem 2 votações seguidas. Deu para entender? Tem uma rodada depois da outra de manhã e uma rodada depois da outra de tarde, até que
algum dos cardeais, né, que estão aptos a serem votados ali, consigam conquistar 2/3 dos votos. Não tem um prazo específico, um limite de votações, de tempo para essa escolha. Falam que uma das maiores eleições da história, né, mais longas eleições de Papa da história foi em 1268, em que a escolha do Papa demorou quase 3 anos, mas nos últimos tempos, né, obviamente não demora tanto tempo assim, o Papa Francisco foi eleito em 2 dias. Se depois do 3º dia nenhum candidato alcançar esse mínimo, né, exigido dos votos, tem uma pausa de 24 horas para oração, para conversa, para que as coisas para a poeira baixar, basicamente. E ocorrem outras 7 votações. E aí, se ocorrerem outras 7 votações inúteis, que também não cheguem a nenhum resultado, tem outra pausa de 1 dia inteiro. E aí, o último ato do conclave, com um novo Papa eleito, é a pergunta que 3 cardeais fazem a este cardeal eleito. Aceita sua eleição como sumo pontífice? E aí, com a resposta afirmativa, vem a pergunta: como quer ser chamado? Cada papa, né, pode escolher livremente o seu nome. Depois disso, ele se dirige a uma sala onde 3 vestes, né, 3 hábitos papais o esperam, de tamanhos diferentes, pequeno, médio, grande, para ele se vestir. Ali o lugar é chamado de Sala das Lágrimas, porque os papas eleitos, nesse momento, né, em que vestem a roupa, sempre choram diante, né, do peso dessa responsabilidade que eles acabam de assumir. Tem a história da fumaça, da chaminé. Se sair fumaça preta após uma votação, não houve uma decisão. Se sair fumaça branca, um novo papa foi eleito. E aí, depois de o papa se vestir, ele vai até a sacada da Basílica de São Pedro e anuncia o Habemus Papam, que é o Temos um Papa. E aí é apresentado à multidão reunida ali na Praça de São Pedro, no Vaticano. Então, o conclave começa daqui a 15 dias, né? Pelo menos daqui a 15 dias. Então, pode começar na próxima 2 segundas ou terças, né? Mas tem um limite aí de 20 dias para que essa votação comece. Deixa eu passar rapidamente numa lista aqui de quem são os cardeais brasileiros que estão aptos a votar. Cardeal Odilo Pedro Scherer, arcebispo de São Paulo, de 75 anos. Estou falando das idades porque, né, falamos aqui que só podem votar no conclave mais jovens, cardeais de até 80 anos. Cardeal João Braz de Avis, de 77 anos, ex-prefeito do Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica. Vocês me desculpem, eu não tenho a menor ideia do que isso significa. Cardeal Orani João Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro, de 74 anos, Dom Orani. Todo carioca, né, conhece, famoso. Cardeal Sérgio da Rocha, de 65 anos, arcebispo de São Salvador, Bahia. Cardeal Leonardo Ulrich Steiner, 74 anos, arcebispo de Manaus. Cardeal Paulo César Costa, 58 anos, arcebispo de Brasília. Cardeal Jaime Spengler, 65 anos, arcebispo de Porto Alegre. E aí também tem o cardeal Dom Raimundo Damasceno Assis, mas ele tem 88 anos, então não está apto para a votação. Dom Raimundo Damasceno é muito querido, pelo que eu sei. Eu acho que é o maior número, né, de brasileiros votantes num conclave. Não sei. Eu acho que pela quantidade de nomes que você mencionou. 7, eu achei bastante, né? 7 brasileiros. Sim. O Dom Odilo, de São Paulo, ele era um dos, digamos assim, apontados como... Pois eu vi que ele era um dos favoritos, né? Bento XVI. Ele aparecia nas listas. Exatamente. Ele foi foi o brasileiro, né, que mais próximo esteve de se tornar papa, mas acabou dando Francisco, dando Argentina. E o Papa Francisco, Ariel Palacios conta, que dizia, vocês
Deus já é brasileiro, vocês ainda querem o Papa também brasileiro? Ele fazia essa piada. Enfim, é isso. Acho que é isso, né, gente? Falamos. Obviamente, a gente vai voltar nesse assunto quando começar o conclave. Ou será no dia da nossa gravação, daqui a 2 semanas, ou ali naquela semana. Mas a partir do momento da escolha, é claro que a gente volta nesse assunto aqui no Ângulo de Grilo. Bom, vamos pro nosso próximo, segundo e último bloco. Bom, minha gente, vamos começar a falar desses... não vou nem falar novos, né? Porque não há nada de novo na transfobia. Mas os recentes casos envolvendo aí o governo dos Estados Unidos, do Reino Unido, que também deu o que falar na semana passada. Vou começar enumerando aqui, contando rapidamente cada um desses casos pra gente comentar. Na semana passada, o governo dos Estados Unidos concedeu um visto, né, para Erika Hilton, deputada federal, uma mulher trans, uma das 2 primeiras, né, parlamentares trans da Câmara dos Deputados, com o gênero masculino, no visto, né, nas informações do visto, gênero masculino. Em 2023, antes da gestão Donald Trump, a Erika já tinha tido um visto semelhante, mas com informação de gênero, de acordo, né, com o que tem nos documentos dela, retificados, de acordo com a autodeterminação feita por ela, com o gênero correto, mulher, né, feminino. Mas agora, nessa atualização, nesse novo visto, que foi solicitado, né, diretamente à embaixada do país, a documentação dela concedendo um visto de viagem, como um visto oficial, né? É importante dizer que, primeiramente, houve a orientação de solicitar um visto de turista. Depois de novos esclarecimentos, foi concedido, reconhecendo o status oficial da viagem, porque ela foi convidada para participar do Brasil Conference, aquele evento em Harvard, né? Aquele grande seminário, evento de brasileiros que vão até Harvard e tal. Então, foi uma participação autorizada pela presidência da Câmara como uma missão oficial parlamentar nos Estados Unidos, por isso que ela foi com visto oficial. E, no dia 3 de abril, a emissão do documento chegou, né, com a informação de que a deputada seria do sexo masculino. Ela disse que em nenhum momento preencheu a documentação com essa informação, mas a documentação veio assim e há um entendimento da equipe da parlamentar que não tem exatamente como questionar juridicamente esse documento, porque é um ato de soberania dos Estados Unidos, do governo americano. E ela avalia que o episódio é um problema também diplomático, né? Porque se trata de uma parlamentar brasileira em uma viagem, em missão oficial, né, de uma parlamentar brasileira nos Estados Unidos. Bom, a violência tamanha. Esse é o primeiro caso que a gente quer citar aqui nesse rol, né, de últimos acontecimentos sobre isso. O segundo evento é o fato do governo dos Estados Unidos entraram com processo no último dia 16, na semana passada, quarta-feira passada, o estado do Maine, por se recusar a banir atletas trans de esportes femininos. Há uma tensão entre a governadora do Maine, a Janet Mills, e o presidente Donald Trump, que inclusive ameaçou cortar financiamento de educação do estado caso ele não cumpra, o estado, né, não cumpra essas decisões. A Procuradora-Geral dos Estados Unidos disse que o Departamento de Justiça não ficará de braços cruzados enquanto as mulheres são discriminadas no esporte. Isso também diz respeito à segurança pessoal dessas jovens. Então, a Procuradora-Geral também disse que estão considerando retirar retroativamente o financiamento que o Departamento de Educação do Maine recebeu por já não ter cumprido essa ordem, né, dessa decisão no passado. Vale lembrar que, por que essa treta, né? Por que esse imbróglio? Por que esse processo? Em fevereiro, o Trump assinou um decreto para impedir a participação de mulheres e meninas trans em esportes femininos. A ordem teve como base uma interpretação de uma lei federal que proíbe a discriminação baseada no sexo em programas educacionais. Então, o estado do Maine não acatou essa interpretação, essa decisão, essa proibição, e está sendo processado com risco de perder, inclusive, financiamento
no seu departamento, financiamento federal, né, no seu departamento de educação. E aí, por último, na semana passada, teve a Suprema Corte dos Estados Unidos, também na quarta-feira passada, dia 16, decidindo que mulheres trans não se enquadram na definição legal de mulheres, segundo a legislação de igualdade do país. É um julgamento histórico que afirmou que a definição legal de mulher é baseada no sexo biológico. Obviamente, essa decisão pode, né, ter consequências sobre como essa lei é aplicada em espaços de gênero único, reivindicação relacionada à igualdade salarial, políticas de maternidade. E essa foi uma ação que foi decidida, né, depois de uma longa batalha jurídica sobre se mulheres trans podem ser consideradas mulheres sob a Lei da Igualdade Britânica, uma lei de 2010 que visa prevenir essa discriminação. Essa decisão, inclusive, foi comemorada pela J.K. Rowling, que é a criadora, né, de Harry Potter, e uma transfóbica assumida, notória, né? Hoje né? em dia ela não tem mais nenhuma... Se em algum momento ela teve alguma descrição, alguma tentativa de esconder a sua transfobia, hoje em dia ela não tem mais realmente nenhuma vergonha, porque, inclusive, tem as suas ações de transfobia, as suas declarações transfóbicas apoiadas, né, e comemoradas por muita gente. Então, é lamentável, e há toda uma longa discussão se quem apoia, financia Harry Potter, exalta até hoje, frequenta parque, compra livro, vai aos novos filmes, aos desdobramentos, enfim, às continuações, se essas pessoas estão financiando essa mulher que, inclusive, financia, né, diretamente também, financeiramente, monetariamente, iniciativas anti-trans, iniciativas transfóbicas. Então, há uma discussão se consumir Harry Potter é financiar também a causa transfóbica, anti-trans. Eu acho que sim, enfim, eu acho que cada um faz o que quiser. Eu nunca gostei muito de Harry Potter mesmo, então pra mim isso não faz a menor diferença, sabe? Por mim, boicota tudo. E essa mulher cai no ostracismo junto com esses personagens que ela criou. Não faz, pra mim, realmente... É lamentável que a gente ainda tenha que passar por esse tipo de discussão. Eu acho tudo absurdo, né? O espaço que ela tem, a visibilidade que ela tem, a montanha de dinheiro que ela tem, inclusive que ela coloca à disposição da luta para aniquilar e violentar pessoas trans. Eu acho tudo o fim dos tempos. E acho todas esses casos citados aqui também o fim dos tempos. É lamentável. O Brasil, a gente não citou, né, nenhum caso brasileiro aqui, a gente está falando de 2 ações dos Estados Unidos e uma do Reino Unido, mas os Estados Unidos é o país, né, em que a população trans tem 33 anos, 35 anos de expectativa de vida. Né, o país que mais mata pessoas LGBTs do mundo, pessoas trans do mundo. Então, realmente, o Brasil não pode falar de ninguém, né? É o sujo falando do mal lavado. Mas, gente, é um absurdo, assim. Eu acho que é um bloco em que a gente já falou, né, sobre contra a transfobia aqui muitas vezes, mas eu acho que fica mais uma nota de lamento, de repúdio a toda a transfobia, apagamento, né, silenciamento de pessoas trans que acontece no Brasil e no mundo, a toda a violência, né, de gênero. E reiterando que no Angu de Grilo não há espaço para transfobia, nem apoio a pessoas transfóbicas e nem a ouvintes transfóbicos. Então, este é um espaço de acolhimento, de proteção, de dignidade, de proteção aos direitos de pessoas trans, em que nós estaremos aqui fazendo o possível, né, como aliadas, para ressoar as pautas trans, para que esse chamado, que esse clamor por direitos de pessoas trans cheguem sempre mais longe. É o espaço em que o Angu de Grilo está a serviço, né, do respeito e do direito das políticas públicas que protejam todas as pessoas LGBTs, QIAPN+, não só as pessoas trans, mas toda a comunidade, toda a sigla. E aqui não há espaço para nenhum tipo de violência, nem de gênero, nem de orientação sexual. E é lamentável que é um movimento que não tem fim, né? E cresce, toma fôlego. E as pessoas vão se reunindo, né?
as piores pessoas do mundo se reúnem ao redor da violência de gênero. É de dar nojo, realmente. Eu acho que assim, nem tem muito o que falar, né? Além de expressar esse repúdio. Mas eu achei importante a gente trazer essa reflexão e essa sequência de episódios para o Angu, porque a gente é muito radar, observa muito essa questão da onda ultraconservadora, intolerante, as perseguições a minorias, esses eventos todos que têm se ampliado no mundo. E aí, muitas vezes a gente está comentando de um episódio específico, um caso específico, um episódio isolado que marca esse tipo de mudança de comportamento, de transformação. Acho que chegamos a comentar sobre isso na posse do Donald Trump, quando ele fez o discurso, né? No próprio discurso de posse, ele fala da questão de somente 2 gêneros, né? E nega a identidade das pessoas trans. Mas o que a gente tem visto é que essa onda, ela transborda, quer dizer, a partir de uma, digamos assim, demonstração explícita, inequívoca do país, da maior economia, maior potência bélica, enfim, em relação a uma autorização tácita de perseguição, de negação, você vê isso transbordar com mais velocidade, com mais força pelo mundo. E é por isso que preocupa, né? Eu já falei sobre isso, o quanto as pessoas, seja do campo progressista, do campo dos direitos humanos, elas precisam se levantar ao testemunhar ou identificar manifestações, atos, ações de intolerância, de perseguição, de exclusão, de violência aos grupos minoritários, às minorias, porque começa com um determinado grupo e transborda para todos os outros. E é muito disso que a gente está vendo. Quer dizer, a gente vê, a partir de um episódio nos Estados Unidos, essa multiplicação, a decisão na Justiça do Reino Unido, que o governo se apressou em dizer que isso não significa não reconhecer os direitos civis fundamentais das pessoas trans, mas é sim uma interpretação que diferencia. E isso produz supressão de direitos, cerceamento de políticas públicas, negação de identidade. E negação de identidade é negação de existência, né, gente? Você não pode ser quem você é se um agente do Estado, um outro indivíduo, uma instituição, ela vai definir quem você é. Isso é absolutamente violento e adoecedor. Então, é lamentável. No caso específico das deputadas, né, Érica Hilton e Duda Salabert, que também foi informada de que receberá um visto com gênero feminino, tem uma gravidade, na minha opinião, adicional, porque é uma negação de direito, de reconhecimento de identidade que a legislação, que o judiciário, que o Estado brasileiro reconhece. Então, assim, não são pessoas que estão morando nos Estados Unidos, reivindicando algum direito a partir, né, são 2 parlamentares, que me parece que agrava, quer dizer, legitimadas pela escolha popular, pelo voto, pelas instituições brasileiras, que apresentaram a autoridades americanas para emissão desse visto documentos com identificação de gênero feminino. Então, a decisão de lançar no visto o gênero masculino se deveu não às informações oficiais prestadas por essas 2 brasileiras, mas foi a partir de pesquisa, notório saber, conhecimento público. Não interessa, né? Não é isso que está nos documentos. E se trata de um documento emitido no território nacional, embora por um órgão, Departamento de Estado, pelo governo americano. Então é muito preocupante. Teve gente que falou, mas as pessoas trans já estão sofrendo muito lá nos Estados Unidos. Sim, estão. E ninguém está alheio a isso.
indiferente a isso, ninguém, pelo menos desse campo, que se preocupa. Agora, é grave quando você pratica esse tipo de atitude fora das próprias fronteiras, né? E isso autoriza tacitamente a perseguição, a desqualificação. Imediatamente, a Erika Hilton passou a sofrer mais uma onda de ataques por parte de nomes da extrema-direita no Brasil, chamando de ele. Então, veja, é uma negação da identidade. Isso tem ancorado supressão de políticas públicas. Isso tem provocado cerceamento, né, de existência, de participação pública, de inclusão. Então, é muito grave. E, obviamente, que não me parece que é uma atitude isolada que vai ficar nesse grupo específico das pessoas trans. Isso acaba transbordando para outros grupos. E na semana passada, não tem a ver, mas tem, né, nós vimos as imagens de uma turma da Polícia Militar, né, em São Paulo, fazendo uma celebração com uma cruz incendiada e com gestos, né? Gestos inspirados ou repetidos no nazismo, a cena da cruz incendiada evocando, né, o racismo, a supremacia Ku Klux Klan. Gente, é o fim dos tempos, meu Deus. É tudo absolutamente lamentável. E isso você vai tirando do armário essas pessoas racistas, intolerantes, misóginas, transfóbicas, LGBTfóbicas, xenófobas. Então é muito grave o que a gente está vivendo, e a coleção de episódios que nós vimos na última semana, nos Estados Unidos e fora, eles dão a dimensão de que é uma onda robusta, disposta, né, a esse enfrentamento. Então fica aqui a manifestação de solidariedade às deputadas Érica, Duda, às mulheres trans, atletas, às pessoas trans de modo geral, às minorias de modo geral, e o alerta de que as pessoas que se dizem, se autodeclaram ou que têm efetivamente compromisso com direitos humanos, com igualdade, com respeito, elas precisam estar em alerta, né? E se insurgir e constranger, porque não é possível que a gente vá pensar que não é comigo, é uma coisinha de nada, é um ato isolado. Não é, é uma onda. Assim como houve, nas últimas décadas, uma onda positiva de reconhecimento de direitos, de cidadania, de existência a essa população, traduzida em várias políticas públicas, seja de direitos civis, seja de saúde, seja de inclusão, de construção de arcabouço legal, né, contra a violência, a criminalização. A gente pode pensar aqui no Supremo brasileiro, estendendo aos LGBTs os mesmos direitos, né, a mesma cobertura da lei da injúria e do racismo, na falta de uma legislação específica que criminalize a homofobia e a transfobia. Mas, assim, é absolutamente fundamental pensar que quando uma minoria, já falei isso antes e repito aqui, quando uma minoria está em risco, todas as demais minorias estarão em risco mais cedo ou mais tarde. Não para por aí. O ódio, a criminalização, a violência, a perseguição, ela começa num determinado ponto e ninguém sabe onde termina, a menos que ela seja freada a tempos. Então, eu acho que é isso. É isso, minha gente. Quer deixar algum pop-up ou vamos para desejar um feliz dia de São Jorge? Não, vamos desejar um feliz... não, eu queria até lembrar um negócio que na semana passada que a gente falou de Vale Tudo, lá no nosso grupo do Telegram, dos apoiadores, foi lembrada a questão do casal, né, de lésbicas, a Laís e esqueci o nome da outra. Enfim, acho que a gente se especulou na época que uma morreu justamente por conta do conservadorismo. Não é que isso não existisse, mas... Cecília, Nossa, Cecília, que é a irmã do Marco Aurélio. Cecília e Laís. Mas é que havia a intenção dos autores, Gilberto Braga em particular, em discutir os direitos de herança
dos casais homoafetivos. Veja, de lá para cá, a gente já teve legislação, né? A união civil de pessoas do mesmo sexo, do mesmo gênero, o casamento, né? A decisão a partir do Supremo Tribunal Federal determinando ao CNJ a proibição de não realizar, né, casamentos de pessoas do mesmo sexo. Aliás, é isso, são decisões que estão amparadas, né, na interpretação do Supremo Tribunal Federal, da Constituição, e não asseguradas por uma legislação específica. Mas o casamento dá direitos, né, às pessoas que terão de ser comprovados no caso de união civil. Tem uma complexidade ali, uma gama de direitos que são automáticos para quem é casado e que precisam ser reivindicados, comprovados para quem não é. E a intenção, na época, segundo consta do Gilberto Braga, era realmente matar uma das personagens para discutir o direito de herança, porque elas são sócias na pousada, no restaurante, etc, etc, etc. Também é um ponto curioso de a gente ver como essa trama vai ser atualizada, posto que hoje você já tem direitos, pelo menos no Brasil, assegurados a partir de decisões do Supremo Tribunal Federal. Era só isso. Um lindo dia de São Jorge, Ogum nos guarde. Boa alvorada para quem vai Para quem tiver chance de assistir a alvorada. Eu acho que vai ser particularmente bonita, no caso do Rio de Janeiro, com a morte do Papa Francisco. Certamente, orações e homenagens a ele farão parte desse rito da Igreja Católica. Eu recomendo muito, eu frequento a alvorada na igreja do centro da cidade, São Gonçalo e São Jorge, ali no Campo de Santana. A alvorada de Quintino também é belíssima, frequentadíssima. E eu vou ter que trabalhar muito no dia 23, porque eu faço 3 jornais, mas eu ainda não desisti de estar lá na alvorada. Se tiver algum anguler, vamos nos abraçar. É isso, minha gente. Uma boa quarta-feira, boa alvorada, boa feijoada, boa roda de samba para quem for curtir a rua. E quem for descansar, quem não for do Rio de Janeiro e estiver trabalhando. Força. Meus pêsames, forças. Força, mas semana que vem tem mais feriado, né? Não acaba aqui. É isso, pessoal. Boa terça-feira. Obrigada por mais um episódio no ar do Ângulo de Grilo. E terça que vem a gente tá de volta. Beijo. Salve, Jorge.